Glórias a Deus, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E a palavra que eu trago hoje, para nós meditarmos nela, se encontra lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Nós vemos aqui, irmãos, a importância dos nomes, né? Essa mãe estava grávida e foi ter um filho. Como ela sentiu muitas dores no parto, ela fez o quê? Ela colocou o nome da criança de Jabes. E o nome Jabes significa dor. Então, no momento em que ela sentiu muita dor, ela resolveu colocar o nome de Jabes. Você sabia que a pessoa quando ela está grávida, né, a mulher quando ela está grávida, o casal quando realmente estão aguardando a criança, um filho, né, o homem geralmente gosta de colocar o nome de homem, né, quando é uma criança que ele sabe que é homem, o homem é quem escolhe. E geralmente quando é a mulher, né, que vai nascer uma criança, uma menina, geralmente a mãe escolhe o nome da menina, não é verdade? Ou vice-versa. Mas todo nome, irmão, tem um significado. Eu não sei se você já pesquisou qual o significado do seu nome. Então, se você não pesquisou, pesquise qual o significado do seu nome. Porque antigamente, e ainda hoje, no nosso meio, mas antigamente o povo tinha, como se diz, a incumbência ou o cuidado de colocar um nome em uma criança, a qual, toda vez que as pessoas falassem o nome dele, para que ele fosse o quê? Abençoado. Só que essa mãe, ela fez o contrário. Devido a ela sentir tanto dor, tanta dores no momento do parto, ela resolveu colocar um nome a qual ia amaldiçoar o filho dela, porque o nome Jabes significa dor. Ela mesmo fala aqui, ó, porque com dores o dei à luz. Você já imaginou? Jabes, Jabes, vem aqui, dor, vem aqui. O significado do nome Jabes seria dor. Mas veja que Jabes, ele é pouco mencionado, né? Poucos pregam sobre Jabes, mas Jabes fez uma oração a qual eu e você nós deveríamos fazer, porque Jabes não aceitou aquele nome que a mãe dele tinha colocado. Por isso que fala que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Por quê? Porque buscou o Deus de Israel. Ele era um homem de Judá, que se destacou por sua oração e sua fé em Deus. Irmãos, a história de Jabes é breve, tá? Ele era conhecido por ser mais honrado do que os seus irmãos, mas a sua mãe o chamou de Jabes, que significa dor ou aflição, porquanto ela deu à luz com muita dor. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o quê? Que Jabes, ele fez o quê? Ele aceitou aquela sentença, aquele nome, ele não aceitou. E você tem aceitado a vida que você está levando? Você muitas vezes não pode aceitar a vida que você está levando. Você tem que orar a Deus para realmente Deus mudar essa situação. E foi o que ele fez. Olha no versículo 10, ele fala assim: porquanto Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, a Bíblia fala que Deus lhe concedeu e que realizou o seu pedido. Irmãos, Jabes, ele invocou o Deus de Israel, porque Jabes sabia que só Deus poderia mudar a sentença dele. Por isso que a Bíblia fala que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele resolveu buscar o Deus de Israel. Ele resolveu falar: Deus, eu não aceito o nome que a minha mãe colocou.
um nome de dor, um nome de sofrimento. Eu vim a esse mundo, Senhor, não para causar dor, mas trazer alegria. Eu vim a esse mundo para, como se diz, para conquistar, para vencer. Praticamente foi o que Jabes estava dizendo. Então, Jabes, irmãos, é um exemplo de alguém que busca a Deus, tá? De uma oração. Talvez você nunca fez essa oração, mas faça a oração de Jabes. Fala, Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo e o Senhor me livrar de todo mal, com certeza eu vou buscar a tua presença, com certeza eu vou conquistar, com certeza o Senhor vai me prosperar. Praticamente foi o que Jabes diz. Então, a história de Jabes é um exemplo para quê? Para nos inspirarmos a buscar o Deus de Israel, a buscar o Deus que pode mudar qualquer situação. Eu não sei a situação a qual você se encontra, mas eu sei que se você realmente pedir a Deus, para Deus mudar essa situação, para Deus realmente mudar como se diz, a sua vida, Ele tem o poder e Ele ouve a oração. Ele ouviu a oração de Jabes. Jabes pediu com fé e confiança, irmãos. A oração de Jabes mostra a fé e a confiança que ele teve em quem? Em Deus. Você tem confiança em Deus? Ou você aceita a situação? Sabe, irmãos, a oração de Jabes também creu que na bênção e proteção de Deus. É Deus quem nos livra de todo mal, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos guarda. Então, queridos irmãos, aprenda isso, aprenda a orar, aprenda a falar com o Senhor, aprenda a contar para Deus a situação em que você se encontra e você vai ver que o nosso Deus vai mudar a situação. Aconteceu com Jabes. Você acha que não vai acontecer com você? Deus tem o poder de mudar essa situação, a qual muitas vezes nós entramos, mas o nosso Deus, ele tem o poder. Então, saiba pedir a Deus aquilo que você quer para a sua vida. Saiba falar com o Senhor aquilo que você está precisando. Faça como Jabes. Jabes não aceitou, mas ele falou com o Deus de Israel. Então, se ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, foi porque os irmãos não buscavam a Deus como ele resolveu buscar. Porque ele creu, ele teve fé e ele fez o quê? Orou. Então, muitas vezes, irmãos, nós não podemos aceitar a situação a qual muitas vezes nós nos encontramos. Então, nós precisamos estar orando. Precisamos fazer uma oração a qual, se tiver algo dos teus antepassados, que muitas vezes o teu pai, tua mãe não conquistou, não venceu, não é por causa disso que você não vai vencer. É só você orar, fazer oração. Senhor, eu repreendo da minha vida tudo que vem dos meus antepassados, que não conquistaram, que não venceram. Então, Pai, eu não aceito isso na minha vida, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Então, Pai, eu repreendo tudo que vem dos meus antepassados, que está impedindo de eu prosperar, de eu avançar, de eu conquistar. É essa oração que você tem que fazer, meu irmão. E fale assim, Senhor, me abençoe muitíssimo, para que os meus irmãos, para que as pessoas possam ver que eu sou teu filho e a tua filha. Isso, irmão, é uma oração sincera. Então Deus, ele vai ouvir a tua oração. Basta você buscar realmente a Deus. Porque Deus, ele quer que nós venhamos buscar, que nós venhamos ter fé de que ele pode mudar qualquer situação na minha vida e na sua vida. Então faça uma oração sincera diante de Deus. Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa situação na minha família. Senhor, me ajuda, me fortaleça, me dá direção, sê comigo em tudo que eu for fazer. E você vai ver que Deus pode mudar essa situação a qual você se encontra. Mas para isso você precisa crer, ter fé e orar a Deus. E você vai ver que Deus mudará toda essa situação. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.